Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, vamos sempre se lembrar, estamos na pandemia, sempre usando, quando sair de casa, as nossas máscaras. A gente sempre se prevenindo nessa pandemia, tá? Sempre saindo na rua. Evitar sair na rua, mas quando sair, use sua máscara. Aqui eu tô tirando porque eu tô sozinho. Sempre levando consigo seu álcool gel, passa na mão, né? Dentro de casa sempre lavando a mão com bastante sabão, fazendo suas higienizações das mãos, né? E como diz Jesus, orai e vigiai. Essa pandemia tá aí, ela tá matando, ela já levou alguns conhecidos meus. Uns sobreviveram graças a Deus, outros não. Então, só porque muitas pessoas ainda não estão acreditando nessa pandemia, estão levando na brincadeira. Só vão acreditar quando morrer um parente. Às vezes, como o Ministério da Saúde está fazendo, às vezes nós adquirimos o vírus, mas não temos os sintomas, mas estamos passando para outras pessoas. Então vamos nos cuidar, vamos nos prevenir nesta pandemia, para que isso tudo acabe. Olha o nosso Brasil como é que está. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos cuidar. Orai e vigiai. Vamos cuidar da matéria e do espírito. Hoje eu venho aqui a pedido da minha filha de santo, a Denise, uma menina curiosa da Iemanjá. Ela queria saber um pouco da história da Pombogira em que ela trabalha, né? Pombogira, menininha da praia. Então a gente estuda, a gente vai vendo, mas sempre lembrando, como eu ensino a meus filhos, cada pombogira tem sua história. Cada entidade tem sua história. A menininha da praia, menininha da praia. Não. Né? Temos sempre que ver. É igual eu falo. Maria é Maria. Não, todas Marias não são iguais. Igual eu estava semana passada, passou no jornal do SBT, à tarde, à noitinha, é um homem desaparecido, né, aqui no Rio de Janeiro, só porque estava lá. O mesmo nome que o meu. O mesmo nome que o meu. Só porque ele tinha 63 anos. Entendeu? O mesmo nome não quer dizer que sou eu. Né? E também eu falo uma coisa. Quando eu fui tirar minha carteira, meu título de eleitor, há muitos anos atrás, não tinha essa tecnologia que tinha hoje, então tudo era muito demorado. Quando eu fui apanhar meu título, eu não pude apanhar, porque estava dando, e eu tive que comprovar que, entendam bem, no mesmo município que eu nasci, no mesmo estado, tinha nascido uma pessoa que continha o mesmo nome que eu tinha, nasceu no mesmo dia que eu nasci, na mesma hora que eu nasci. A única coisa que diferenciava era o nome do pai, que até o nome da mãe era o mesmo. Até o nome da mãe era o mesmo. Só o nome do pai que mudava. Né? Então, até comprovar, porque deu que eu já tinha meu título de eleitor feito, e não era isso. Então, eu tive que comprovar que eu sempre vivi aqui no Rio de Janeiro, tudo. E naquela época demorava. Então, passa. O meu primeiro período que eu tinha que votar, eu não pude votar devido a isto. Então, gente, por isso eu falo, tinha o mesmo nome que eu, nasceu no mesmo dia
até na mesma hora. Mesmo nome de mãe, só o nome do pai que mudava. Então, nasceu no mesmo dia? Não. Ele tem a vida dele, porque ele tem a raiz dele. E eu tenho a minha raiz. Tá? Então, quando a gente fala assim, fala uma história de uma pombogira, de um caboclo, de um preto velho, não quer... mas eu trabalho com essa mesma entidade. Mas fulano também trabalha mesmo. Mas se você pegar fulana e Bertana trabalhando com a mesma entidade, vocês vão ver que elas trabalham diferente. Porque a raiz de cada uma, ela vem diferente. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então quando qualquer um falar, eu trabalho com pombogira menina da praia, então essa história é a vida da minha pombogira? Não, é a vida de uma pombogira da praia, de uma pombogira menina. É uma história dela que ela contou, tá? Na matéria de uma pessoa. E não vai ser a mesma história que às vezes ela vai contar na matéria de outra pessoa. Podem ter coisas parecidas, claro, mas não vai ser a mesma história. Tá? Então a Denise me pediu tanto, a minha filha, e eu venho aqui passar, né, um pouco dessa história, dessa linda pombogira menina, que faleceu ainda bem nova. Então vamos lá para essa história. Pombogira menina, ela vivia na costa. Pais humildes, né, que naquele tempo as meninas se casavam cedo. Não esperavam hoje em dia que, né? E a pombogira menina acabou se apaixonando bem novinha. Ela devia ter seus 14, 15 anos. É uma adolescente, mas antigamente era tratada como menina. Hoje em dia, uma menina de 8, 9 anos não são mais meninas, né? Infelizmente, né? O tempo muda, mas naquele tempo não era assim. Então vamos lá. Ela era uma menina, se apaixonou por um rapaz, e o mesmo foi em sua residência e pediu para noivar. Ficaram noivos. Foi o maior amor da vida da pombogira menina da praia. Então ela se apaixonou loucamente por esse rapaz. Foi um dos maiores amores, o amor mais intenso que ela teve. E ela se entregou a esse noivo, a esse rapaz de corpo e alma. Ela era muito feliz, né? E quando ela começou a descobrir a traição dele, e ela não acreditava. Ela não acreditava que aquele homem que ela tanto amava, aquele homem que ela se entregou de corpo e alma, poderia fazer isso com ela, poderia traí-la. Ela pensou, não acreditou. E ela, naquela época, não se podia conversar com os pais, né? Então ela guardava aquilo dentro dela. Ela passou dias em sofrimentos para não acreditar que ela estava sendo traída, né? Porque nós sabemos, o primeiro amor nunca é esquecido, né? Então ela pegou muito triste e cega, né? Quando a gente fica com raiva, com ódio, a gente fica cego, a gente faz coisas que a gente pensa que nunca iríamos fazer. E ela teve um dia que ela pegou
Estava tão triste, tão cheia de ódio, de rancor, tão decepcionada, que ela pegou uma faca na cozinha da mãe, envoltou num pano para ninguém ver e saiu. Saiu atrás do noivo. E foi. E quando ela chegou, ela nada perguntou a ele, nada ouviu. Ela estava ali com aquela decepção, com aquela amargura, com aquele ódio dentro dela, que ela não quis perguntar se era verdade, se era mentira. Ela só chamava ele de traidor, que não honrou o amor que ela dava a ele. E simplesmente ela o atacou, ela gritava, ela o atacou com a faca. Foram 7 facadas que ela deu nele. Mas na terceira ele caiu. Na quinta ele implorou o perdão dela. Na 7ª ele parou de respirar. Mas isso não foi o suficiente para lhe aplacar o sentimento de vingança. Arrancou o coração do noivo e o deixou no portão de um pequeno cemitério que tinha na costa. Ela largou ali o coração do noivo no portão do cemitério, morto antes de cumprir. E ele foi morto, como hoje em dia a gente vê, antes de cumprir a sua jornada na Terra, a sua missão aqui dentro. A alma recém-desencarnada dele perseguiu aquela que foi seu algoz. A alma dele ficou perturbando a cabeça dela. Mas perturbou, ela ficou louca. Ela acabou ficando enlouquecida. Ela teve realmente aquela obsessão, né? Ela pirou totalmente. E ela, na costa do mar, na costeira do mar, ali ela se atirou ao mar. Né? Ela via, pela loucura, tudo que aconteceu, ela via como se fosse o espírito dele, clamando, chamando por ela. E ela foi ao encontro daquele espírito. E ela acabou morrendo afogada. Seu corpo foi encontrado na areia. Uns 2 ou 3 dias após ela ter se jogado no mar, a família dela procurando, né, que a menina tinha sumido. E quando os pescadores foram ver, os pescadores, as pessoas ali, encontraram o corpo daquela linda jovem ao mar, né, na beira do mar. Não estava dentro, estava na beira, que a onda do mar jogou. E só depois disso a sua alma seguiu seu caminho. Ela ficou ao lado do corpo, tomando conta. Já tinha matado um, não faria diferença de matar outro se tentasse fazer algo. O corpo dela, já morto ali, mas o espírito permaneceu ali, velando aquele corpo. Como quem diz, eu já matei um, não custa, se alguém for tentar fazer alguma coisa com o meu corpo, eu vou matar outro. E ali, a menina da praia se tornou uma guardiã.
né? Guardiã para que as pessoas não morressem afogadas. Ela não é, a gente fala menininha da praia, mas não é que ela vive dentro do mar. Ela vive à beira, nas areias do mar, né? Ou também, hoje em dia, como tudo mudou, né? Antigamente não tinha, era estrada de asfalto, né? Era aquelas ruas de terras, né? Estradas de chão. Então ela vivia ali, sempre à beira do mar. E ali ela se tornou a guardiã. E a primeira tarefa que foi dada para ela foi cuidar realmente daquele homem, daquele rapaz que não havia traído ela. Ele realmente não tinha traído ela. Ele teve como ele era um rapaz bonito, muitas moças queriam ele. Então começaram a ele evitar uma ou outra. E se dava o nome de, naquela época, qualquer coisa era traição. Então a primeira missão dela foi que ele reencarnou depois de algum tempo na matéria de um outro rapaz e ela teve que protegê-lo. Foi ser a guardiã desse rapaz. Então a menininha da praia, ela veio trabalhar dentro da Umbanda para trazer proteção, guardar uma mulher, uma moça nova, que passou muita, não vou dizer muita dificuldade, muita decepção, além dela vir de família de pescadores, né? Aquelas famílias antigas, famílias simples. Então ela veio para guardar, para proteger. Então a primeira missão dela foi proteger, ser guardiã desse espírito, desse rapaz que retornou para cumprir a missão que ela havia travado naquela época, que não deixou ele terminar a missão dele. Então ela pegou e teve que vir. Ela vem dentro da nossa Umbanda como protetora dos amores, né? Ela não aceita traição de maneira alguma. Ela é uma pombogira que ela praticamente, ela quase não bebe. Ela é uma pombogira que ela bebe muito pouco, fuma muito pouco. Ela costuma, dependendo do aparelho, dependendo de quem ela está sendo enviada, ela gosta muito do vermelho. O vermelho dela é um vermelho paixão, é um vermelho vivo. Sempre com detalhes dourados, prateados. Pouco preto. Ela não gosta muito do preto. Dependendo, gente, de quem ela está sendo enviada, de tudo. Cada caso é um caso. Tá? Ela gosta de usar uma rosa vermelha no pescoço. Mas tem determinada época que ela usa
um capuz, uma capa com capuz, né? Vermelho igual a sua roupa, com dourado prateado. Para quê? Como ela se tivesse na beira do mar, e ali o sol quente para ela não se queimar. Mas como o espírito está ali, então era aquela época, foi quando ela saiu ao encontro do seu noivo, que ela achou que o traíra. Ela usou uma capa, né? Ela usou uma capa com capuz. Então ela tem época na vida, tem época que ela é incorporada, ela pede a capa com capuz dela. Ela vem, ela dá uma gargalhada bonita. Ela não é de brincadeira, ela não é de ficar sorrindo devido à decepção dela. Ela não aceita traição de amizade. Ela não aceita traição de homem com mulher, traição em si, né? E como ela vem, ela tem uma força muito grande. E tem um ponto dela, né, que diz assim: chorei, chorei, o homem que eu amava eu matei. Matei com 7 facadas em cima do coração. Sou pombogira menina, não aceito traição. Mas eu chorei, 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 o homem que eu amava eu matei. Então, essa pombogira, ela não aceita traição. E hoje em dia, dentro das casas de Umbanda, e muitas casas ela vem como guardiã, ela não passa a mão por cima de coisas erradas, nem dos outros, nem do próprio aparelho. E todos aqueles que tentam trair, ela está ali. Ela é uma pombogira que ela aceita oferendas. Não é dentro do mar, é na areia, mais próximo, como a gente falava antigamente, das estradas de chão. Pode-se até colocar para ela aonde a onda não bate, na areia da praia, na areia. Porque o mar, a gente fala que pertence a Iemanjá. A areia da praia pertence a Ogum. A Ogum, que é chefe de Exu. Então ele permite que é colocado na areia, no local seco, a oferenda para a pombogira menina, né? Então tem assim obrigações da pombogira menina que a gente faz, que usa determinadas coisas que eu não vou ensinar aqui, tá? Que meu ato não é ensinar a fazer determinada oferenda, porque cada casa é uma casa, cada ensinamento é um ensinamento. Eu não vou, né? Porque a cabeça dos outros faz, e eu não estou aqui para ensinar isto. Eu ensino dentro da minha casa, a casa onde eu sou o dirigente. Gente, e ter a proteção dessa pombogira é a melhor coisa. E ela trabalha em silêncio. Ela não é de escandalosa, ela não fala palavrão. Ela só não aceita a traição. Denise, minha filha, espero que você tenha gostado dessa história. Não é totalmente a história da pombogira menina que você carrega, que você trabalha, que eu ainda não vi e não está no tempo certo ainda. Mas é a história da pombogira menina da praia. Gente, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem nessa pandemia. Se cuidem muito. Usando máscara, o álcool em gel. Se proteja.
Se inscrevam no meu canal, divulguem meu canal, se inscrevam, curtem. Se quiserem alguma outra história, me peçam. Eu posso demorar às vezes mandar, porque eu faço um estudo antes de eu fazer uma história. Peço também a energia, eu faço, acendo vela e ali eu vou pedir para a entidade me dar uma orientação para que eu possa fazer as coisas perfeitas. Gente, fiquem com Deus, que o Baluaê sempre nos proteja, que a Pombogira menina sempre venha nos defendendo da traição. Um beijo no coração de cada um de vocês.